Oi, oi, gente. A gente está aqui então para dar início a mais uma entrevista com mulheres que escrevem. Parece aquelas entrevistas de canal culinário, né? Mulheres, né? Mulheres que escrevem. A gente está aqui com a Sara Ribeiro. A gente vai conversar sobre o projeto de escrita dela, e não só, porque a ideia dessas entrevistas é a gente pensar um pouco sobre a escrita de mulheres a partir de outros lugares que não são esses que ocupam, de maneira geral, ainda o mercado editorial, ou que tem espaços, ou que tem mais condições financeiras e de investimento para fazerem seus textos e livros e produções, projetos circularem. Então, a ideia é a gente conversar com mulheres negras, com mulheres indígenas, com mulheres com deficiência, com mulheres trans. A gente quer buscar justamente projetos de escrita, e a gente tem feito isso, que falem desses outros lugares, e para que a gente entenda que essas margens que margeiam esse mercado editorial que se coloca tanto ao centro, são, na verdade, muito mais interessantes, muito mais potentes do que, né, esses livros que muitas vezes ocupam as estantes das livrarias. Então, Sara, muito obrigada por ter finalmente dado certo! E a gente conversar. Tu pode se apresentar, Obrigada a você. querida. Obrigada, Camila, pelo convite. Eu estou muito feliz que a gente conseguiu fazer dar certo, porque tem todo o problema do horário também. Eu não estou morando no Brasil, então fica 4 horas de diferença. E finalmente estou aqui. Meu nome é Sara Ribeiro, eu sou escritora, estudo psicologia, eu sou mulher com deficiência, eu sou mulher lésbica, e eu tenho um monte de história para contar, então eu comecei a escrever essas histórias, porque estava tudo demais dentro de mim. E eu publiquei meu primeiro livro ano passado e agora estou aqui. Maravilhosa, Sara. Vamos começar, Sara, contando por que tu tá na Irlanda? A gente estava conversando sobre isso agora há pouco, né? Você nem sabia antes da entrevista, achei que eu tinha contado, porque eu falo para todo mundo. Dá um resumo na história. Eu nasci em Porto Alegre, fui criada em Porto Alegre, estudei no Leopoldo, que é uma escola pública, você talvez deva conhecer, No Leopoldo Leopoldo Off? Off. Eu Uhum. trabalho lá! Tu trabalha naquele. Ai, eu vou chorar! Eu estudei lá minha vida inteira, da segunda série até o terceiro ano, me Eu tô formei indo lá. para lá agora. Vou terminar a entrevista e vou para lá. Sim, eu Meu trabalho Deus! lá. Eu trabalho lá. Então deve ter uns professores, diretores que me conhecem, porque eu era nerdona, participava de evento de poesia, tirei segundo lugar no evento de poesia lá. Legal! E a gente vai finalizar agora. Eu tô até. Eu tava com a cabeça nisso ontem quando eu falei contigo. Hoje é segunda-feira, né? E eu e a Sara, a gente tava se falando ontem, domingo, e eu tava planejando justamente, eu quero fazer um concurso de poesia lá na escola com os alunos do segundo ano, porque eu dou literatura no segundo Sim. ano. Que Sim, eu legal! participei quando eu estava na sexta série, eu tirei o segundo lugar e uma das minhas melhores amigas tirou o primeiro lugar e eu fiquei muito brava com ela, porque eu fiquei assim, mas ela nem gosta de ler, por que que ela... Mas na verdade ela interpretou melhor do que eu, ela tinha mais Ah, a alma do drama, do teatro, mas enfim. Então eu estudei em Porto Alegre, nasci em Porto Alegre e com 18 anos, depois de ter terminado a escola e ir para a faculdade, fiz direito na PUC também. Eu fui atropelada por um caminhão quando eu tinha 17 para 18 anos. Tinha acabado de ah, fazer 18. E, e daí, por causa desse atropelamento, eu acabei tendo a perna esquerda amputada, abaixo do joelho, e minha vida virou de cabeça para baixo. Eu era muito novinha. Hoje eu tô com 28. E eu lembro que eu acordei desse acidente, eu falei, meu Deus, o que que eu vou fazer da minha vida agora, né? Então começou uma nova jornada, peguei, comprei uma prótese, também descobri que o SUS fornece próteses. Então, minha vida se adaptou e eu consegui uma indenização desse acidente. E com a indenização, eu resolvi realizar meu sonho da minha vida, que era viajar. Então, eu passei um mês em Nova York, morei lá por um mês, foi maravilhoso, sensacional, incrível. E daí voltei para Porto Alegre, passei em letras na URGS também, fiz um semestre de letras na URGS. E daí recebi um e-mail falando, promoção de viagem para a Irlanda por metade do preço. E eu ainda tinha um dinheirinho lá da indenização, falei, acho que eu vou ficar 6 meses na Irlanda, daí volto e termino a faculdade.
Daí foi isso que eu falei pra minha família, né? Eu falei, mãe, irmãos, cachorros, gatos, eu já volto em 6 meses, eu já volto, porque tem uma faculdade me esperando. Não aconteceu, eu tô aqui já faz 5 anos. Não consegui voltar e larguei a faculdade. Foi uma super crise existencial, porque também era meu sonho fazer letras. E daí agora eu tô morando aqui. Há E 5 anos, aqui Sara. há 5 anos. E Então, tu aqui me foi em descobri escritora. 2017. 2016. Vai fazer 6 anos. 16. Vai fazer 6 anos em setembro agora. Que legal. Essa É. frase que tu acabou de falar é muito, enfim, a gente poderia fazer toda essa nossa entrevista sobre ela. Me conta como é que foi se descobrir escritora e teve assim, e tu consegue dar um contorno para esse momento? Ou foi alguma coisa que aconteceu em específico? Ou foi um conjunto de Foi um descobertas? conjunto. Eu acho que eu estava muito frustrada. Chegou uma hora que eu fiquei muito frustrada, porque eu estava com aquele diploma em direito, e quando eu me mudei para cá, eu descobri que não valia de nada, porque eu aprendi sobre a lei brasileira. Então, o interessante seria atuar com o direito no Brasil, ou de repente fazer uma pós aqui. Só que eu sempre tive aquela. Eu escrevia na faculdade, eu ficava escrevendo meus textinhos escondido, eu escrevia num blog, eu escrevia diários. E só que eu nunca falei pra ninguém, você é escritora. Até porque quando eu falava, as pessoas me olhavam tipo, como assim vai ser escritora? Mas que você vai trabalhar? Vai trabalhar com o quê? Como assim vai ser Vai ganhar escritora? dinheiro com o quê? Aham. Daí vim pra cá, não dava pra fazer nada com diploma. Então o que que eu fui fazer? Eu fui limpar banheiro, eu fui cuidar de criança, eu fui trabalhar em loja e descobri que meu diploma e nada era a mesma coisa. Daí eu falei, bom, então essa foi a primeira crise existencial. Uhum. A segunda veio quando eu comecei a fazer amigos, que eram escritores. Eu comecei a participar de saraus, comecei a conhecer pessoas que estavam publicando livros aqui, pessoas do Brasil mesmo. Que legal, E daí Sara. me criou aquela pulga na orelha, né? Daí eu fiquei, mas eu olhava para as pessoas e falava, mas como assim você vai publicar um livro? Você, tipo, não é rica, você não tá na Globo. Você é uma pessoa Uhum. normal que nem eu e tá publicando um livro? Como assim? Como assim? E daí começou esse incômodo. Daí eu, enquanto isso, sempre escrevendo, escondido, e não mostrava para ninguém. E criava blog anônimo e não mostrava para ninguém. Uhum. E eu não sei. Daí decidi fazer psicologia, estou fazendo mestrado em psicologia agora. Ah, Só tu que já se mesmo formou em assim, psicologia e tá fazendo mestrado, isso? Ou tu foi não, direto para o mestrado? fui direto pro mestrado. E aí Eu, tu eu tá estudei trabalhando com a escrita criativa e terapia, isso? isso. Não, mas eu não estou atendendo como psicóloga. Eu trabalho como babá. Eu cuido de Uhum. 2 crianças Não, o para que eu pagar meu pergunto, aluguel. Sara, o que eu Mas eu desculpa, meu bem, é o nosso delay aqui. Mas assim, Sara, o que eu perguntei é, o teu interesse na psicologia está relacionado com a escrita, certo? sim, Uhum, sim. uhum, Sim, mas eu também nessa busca, né? Eu acho que eu quero fazer psicologia, então, porque escritor não dá para ser escritor, né? E daí, no meio disso, eu estava escrevendo num diário, todo dia. Passei por uhum, um término de relacionamento horroroso também, uhum. super abusivo, e que me trouxe uma introspecção. Daí fui fazer terapia. Daí descobri que escrever me ajudava a me sentir melhor sobre os meus sentimentos, sobre tudo que me acontecia sempre na minha vida. Sempre escrevendo, eu fui me ajudando. Daí Daí clicou uma coisa na minha cabeça, eu falei, tá. Então, além de gostar de escrever, porque é legal, eu também escrevo para me ajudar. E agora eu tô estudando psicologia, então eu vou trabalhar com isso. Daí eu criei a página lá no Instagram, que é o Escrita e Terapia, e fui pesquisar sobre o assunto. Existe a escrita terapêutica, é uma coisa que já está difundida nos Estados Unidos, assim, bem forte. E tem escolas de escrita terapêutica por lá. E aqui na Europa não tem muito, no Brasil também não vejo cursos online, mas nada muito de workshop, assim. Daí falei, vou ir por isso, vou enveredar para esse caminho. E continuei escrevendo e descobri que dava para publicar o livro também por conta própria pela Amazon. Foi um Uhum. caminho assim, foi tudo muito. Eu fui só sentindo e fazendo. E daí eu falei, quando eu fiz a página no Instagram e eu escrevi Sara Ribeiro, escritora, daí eu falei, agora eu acho que eu sou escritora. Agora eu escrevi um livro e eu falei para as pessoas que eu sou escritora, então agora eu sou escritora. E Que babá. lindeza, Sou que escritora e lindeza. babá. A gente é muita coisa, né, Sara? A gente é muita coisa. Eu acho que para a gente viver nesse mundo que, da maneira como ele se coloca, a gente vai ter que assumir vários papéis mesmo para dar conta desse todo. Mas é muito forte e muito
É muito significativo te ouvir, né, dizer, eu sou Sara Ribeiro, escritora. Porque ainda que seja um lugar de... um lugar que a gente está a todo momento construindo... Só um minuto. Desculpa. É o inverno, né? Tá Sério, fresquinho. tá bem friozinho. Embora seja a escritora um lugar que a gente vá construindo e afirmando o tempo todo, eu tô entendendo que tu já assumiu esse lugar e que tu vai construindo esse lugar a partir dessa afirmação, a partir do lugar como escritora. E tu já percebeu alguma diferença, assim, quando tu se apresenta e diz eu sou Sara Ribeiro, escritora? Nossa, sim. Em todos os meios, já percebi que por eu me levar a sério, as outras pessoas também começaram a me levar a sério. Porque, querendo ou não, antes eu falava, eu acho que eu quero ser escritora, eu queria ser escritora. Um dia eu queria ser escritora, um dia eu vou ficar em cima de uma casa, numa montanha, só escrevendo. E as pessoas Uhum. falavam, mas enquanto isso arruma um emprego de verdade. Eu falava, é verdade, vou arrumar um emprego de verdade. Daí, quando eu parei, é interessante que daí mudou, né, a narrativa. Só que, claro, Fala, eu não sou uma escritora best-seller, né? Só que mesmo assim eu falo, eu sou escritora, horas vagas, ma- tenho um livro publicado. mas eu acho que eu acho que o escritor best-seller ou a escritora best-seller, Sara, é uma conjunção de várias coisas, né? E que está muito mais relacionado ao livro enquanto produto do que ao livro enquanto criação, propriamente, né? Uhum, E o que eu estou entendendo também, quando uma mulher se diz escritora, se entende escritora, se afirma escritora, é um posicionamento político, né? Um posicionamento uhum, político. E assim como dizer eu sou lésbica, assim como dizer eu sou uma mulher trans, ou assim como dizer eu sou uma mulher negra, é um lugar político. Diz sobre ela, mas também diz sobre um grupo, né? Então, uhum, eu tenho várias questões com a palavra escritora e eu não me digo uma mulher escritora, eu prefiro dizer eu sou uma mulher que escreve, mas por uma outra questão que não vale nem um pouco a pena a gente trazer agora. Mas o que eu tenho entendido que é muito importante se dizer escritora é porque isso defende um grupo de mulheres que precisam assumir esse lugar, precisam ser reconhecidas nesse espaço e querem viver as suas vidas a partir dessa profissão. Então, existe uhum, aí um profissionalismo que é muito importante de lutar por ele, né? Porque a gente sabe de muitos homens que escrevem e que ganham suas vidas muito bem vividas uhum, escrevendo, né? Então a gente quer que cada vez mais mulheres também ocupem esse lugar maravilhoso que é escrever, poder ser bem remunerada por isso, poder ocupar as prateleiras das livrarias e ser convidada para falar nas entrevistas, né, dos grandes jornais. A gente quer que isso aconteça. Então, por isso que eu acho muito legal te ouvir. Eu sou escritora. uhum. Ai, Camila, conheci duas mulheres que vivem da escrita, mulheres normais, como eu e você. Uhum. Olha, eu já perdi o sotaque gaúcho, né? Como eu e tu. Uma delas se chama. Bom, não vou falar. Vou falar, Marília. Tem a Marília Uhum. e tem a Luísa Aranha. Vou Que falar porque a legal. Luísa Aranha foi minha professora Uhum. no curso de livre de escritores que eu fiz com a Metamorfose, que é aí de Porto Alegre Ah, também. sim. Uhum. É um curso online que foi sensacional, porque eu tô aqui, então eu não queria fazer um curso em inglês, eu queria a minha língua materna. Uhum. E a Luísa, ela escreve literatura erótica. E Uhum. ela publica os livros pela Amazon e ela vive da escrita. E ela fala isso nas aulas dela, eu vivo da escrita. Então foi uma das mulheres assim que me inspirou também, que eu falei, nossa, no lugar certo, porque eu quero isso pra mim. E depois conheci uma mulher chamada Marília, Uhum. Mari, e ela mora aqui em Dublin, morava aqui em Dublin, ela voltou pro Brasil. E eu conheci ela num grupo do WhatsApp e ela também vive da escrita dela pela Amazon, ela escreve livros eróticos também. E ela veio para Irlanda com o dinheiro que ela fez vendendo os livros na Amazon. E ela não tem outro emprego. Ela era enfermeira, ela largou o emprego de enfermeira e ela começou a escrever em tempo livre, assim. Que Ela legal. só E que escreve, legal, escreve, né? escreve. Literatura erótica, que legal. Muito bom. É, E e agora tu falou uma coisa muito legal também, Sara, que é tu tem feito cursos aqui no Brasil e muito ligado a Porto Alegre.
porque Porto Alegre tem um vínculo muito forte com a escrita criativa, e como eu te falei antes também, né, de a gente começar a gravar, para o bem e para o mal, porque a gente sabe, né, que ainda Porto Alegre é um grande centro, assim como São Paulo, que acaba tornando a literatura um tanto quanto branca, um tanto quanto classe média, um tanto quanto elitista, mas ainda assim tem muita coisa interessante nas produções e nas formações que Porto Alegre tem oferecido, justamente por esses grupos dissidentes. Mas tu falou que tu escreve, então, em português. Eu quero que tu conte um pouco mais sobre o teu livro e também conte mais sobre essa relação com a língua, que eu acho super demais. Eu escrevo em português e escrevo em inglês agora também, mas eu escrevo majoritariamente em português, não tem como. Eu amo inglês, eu sempre adorei estudar inglês, falar inglês, eu tenho inglês fluente, eu consigo escrever poemas em inglês, mas eu vou te falar que em português dá aquela coisa, assim, eu expresso todo o meu ser em português, eu não conseguiria escrever um romance de 100 páginas, 200 páginas em inglês. Uhum. Mas o poeminha eu já tô brincando já com os poeminhas, porque eu tô indo em eventos aqui de poesia, onde eu tô performando. Então comecei para fazer as rimas, ficava estranho escrever em português e E traduzir. traduzir. Parecia que eu não trocava o sentido um pouco. Então agora Uhum. eu tenho os poeminhas que eu escrevo para cá, mas o principal, a minha principal produção é em português, porque eu Uhum. quero produzir para brasileiro, não tenho o que fazer. Eu acho que eu tenho muito mais coisas a dizer para mulheres brasileiras, principalmente mulheres com deficiência. Eu gosto de carregar essa bandeira. Sinto que me foi dada essa bandeira e eu tô com ela na minha mão e eu não vou largar, eu vou levantar, né? Uhum. Então eu escrevo muito sobre todas as personagens nas minhas historinhas, que eu ainda não publiquei nenhuma, mas as historinhas que estão aqui guardadas, todas são de mulheres com deficiência, envolvem esse debate. E quando eu escrevo em inglês é legal, mas eu sinto que aqui na Europa o assunto já tá mais assim, já teve assunto suficiente, sabe? No Brasil eu sinto que tem muita coisa ainda a ser trabalhada Uhum. e, e eu gosto de ter meu foco aí. Conta do O teu que dói livro. um pouquinho. Conta do teu livro. Meu livro, eu tô na verdade com a versão em inglês dele aqui, eu não achei em português, porque eu Que publiquei pela legal! Amazon. Que legal, Sara. Eu queria tanto, eu não sabia. Olha só, Sara, a gente tem que se comunicar mais. Eu não sabia nem que estava para vender, Sara. Então, Sim, como sim. é que compra o teu livro? Vamos lá. Tem o site www.escritaeterapia.com e lá estão os meus livros e o link dos livros, porque eu faço parte de algumas coletâneas com a Metamorfose, eu escrevi uma coletânea com mulheres com deficiência que está gratuito para download no site. E também dá para encontrar o livro na Amazon para ler no Kindle ou para comprar no site da WeClap, que é um site que publica autores independentes. Ai, E que daí legal. você compra e eles enviam para sua casa o livro físico. Não é Isso só tudo tá o lá no Kindle. site que tu acabou de Lá no lançar, site. isso, né? Ai, que legal. Isso. Deixa eu ver. Aqui. Tá. Uhum. Conta do teu livro, Sara. É um livro de poesia que se chama Você Vai Ser Chamada de Louca. E eu Maravilhoso. escrevi. São vários poeminhas que eu escrevi desde 2020, desde a pandemia que aqui aconteceu e todo mundo teve que ficar trancado em casa. Real, não podia sair para rua, não podia andar a mais de 1 quilômetro de casa. Então eu não podia trabalhar e eu fiquei só eu e a minha namorada em um quartinho que a gente morava num estúdio muito pequeno, de 20 metros quadrados. E eu e ela, por 4 meses dentro desse Ah, estúdio. uhum. Claro, foi divertido, mas também foi meio desesperador e me inspirou muito. E, e eu escrevia, porque eu não tava fazendo nada, eu tava vivendo o sonho do escritor, né? Que é ficar sem fazer nada. Daí eu fiquei lá, borbulhando, borbulhando. E em 2021, não, daí quando eu comecei a escrever, eu falei, vou organizar isso aqui, eu acho que vai sair um livro, porque já estamos numa pandemia, acho que todo mundo vai morrer, pelo menos eu vou publicar um livro. Eu fiquei com aquela coisa, né? Aquela crise existencial do Covid. E daí, ano passado, eu organizei, daí eu terminei o curso de escritores, e no curso de escritores eles têm um módulo que é como publicar seu livro pela Amazon.
Eu falei, ótimo, então nem precisa mandar para a editora, eu posso fazer tudo eu mesmo, olha que maravilha, vou fazer, vou resolver isso, vou realizar meu sonho agora. Daí fiz. É, encontrei uma menina no Instagram que ela é ilustradora e ela tinha feito uma ilustração para mim de um texto que eu fiz sobre a minha perna, Uhum. sobre a saudade da minha perna e tudo mais. E ela fez um desenho muito lindo. E daí eu mandei mensagem para ela, falei, Ana, o nome dela é Ana do Vale. E ela é uma mulher com deficiência também. Falei, Ana, você gostaria de fazer a capa do meu livro? Porque ele tá pronto e eu não sei como é que faz capa. Daí ela fez essa capa bonitinha, do jeito que eu queria. Linda, muito linda a capa, muito linda. E, e daí foi isso. Eu fiz a capa, contratei alguém também, uma amiga minha também, para fazer a revisão. Uma amiga que é a Nath Rex. Vou falar o nome de todo mundo, vou fazer Muito marketing de todo bom, mundo. muito Também bom, fez as letras na PUC, tipo, eu sinto que foi uma coisa artesanal, tipo cerveja artesanal, meu livro foi artesanal. Falei, com uma amiga aqui, uma amiga ali, fui pro muito bom. Amazon, publiquei, daí pedi pela Amazon, eles mandaram para minha casa 200 exemplares, Uhum. aluguei um espaço e comecei a postar nos grupos de Dublin. Oi, gente, meu nome é Sara Ribeiro, sou escritora, estou lançando meu livro nessa quarta-feira, venham conferir. Encheu de gente, eu fiquei, assim, tive até crise de pânico, fiquei, meu Deus, o que que eu fiz? O que 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 eu fiz? O legal, que que eu cara. fiz? Mas foi sensacional, foi aquela sensação de publiquei, fiz lançamento, e agora Uhum. sim, e tenho página no Instagram, e agora sim. Então, foi ano passado, foi outubro do ano passado, é muito Que recente. lindeza. E é uma edição Mas, bilíngue, né, Sara? Que legal. A gente consegue comprar. Tem a edição bilíngue e tem a edição só em inglês. Isso? isso. Que Eu fiz a legal. edição só em inglês, porque como eu tô morando aqui, eu quis facilitar também. Claro, claro, claro. E aí tem aqui no site também as coletâneas, isso? Isso, E aqui é, é a coletânea de mulheres com deficiência, é a coletânea em linhas tortas, isso? isso. Qual Eu é o tenho que nome da colocar a coletânea? coletânea que eu fiz com você, né? Sim, tá Que eu aqui? participei na sua É, coletânea. aham. Sim, mas Tem que conta da colocar lá linhas também. tortas. Então, eu faço parte de outro grupo que também é do Brasil, de mulheres com deficiência, que são de esquerda e são feministas, porque, obviamente. é, E nesse Somos. grupo, Uhum. eu falei para elas que eu gosto de escrever e tal, mas que eu acabo não tendo muito tempo para atender as demandas do grupo, como grupo feminista, que elas são super ativas politicamente. Que E eu legal. falei, meninas, o que eu posso oferecer é um projeto que eu estou pensando aqui, eu criei na minha cabeça agora, de fazer uma coletânea de textos de mulheres com deficiência, porque eu nunca li. E quando eu sofri meu acidente e me tornei mulher com deficiência, eu procurei no Google e procurei, e eu não achava o que eu queria, eu não achava uma narrativa Uhum. ficcional ou poética de mulheres com deficiência. Eu achava livro de autoajuda. E de Uhum. livro, e eu não sei, fica cansativo isso, sabe? Essa visão Uhum. da pessoa com deficiência que é uma inspiração, ou da pessoa com deficiência que vai me dar vontade de viver. Eu não quero ser, eu não quero isso. O tempo Eu quero todo. saber que eu vou ser capaz de comprar pão na padaria e voltar e ver filme, sabe? Não quero ficar ouvindo que, eu perdi minha perna, ou eu sou uma cadeirante, e eu sou feliz, então você pode também. É cansativo, é muito Sem dúvida. cansativo. Sem dúvida. E elas adoraram Uhum. e toparam. E tem até conto erótico no livro também. Porque eu falei, meninas, escrevam o que vocês sentirem no coração. Não se importem com gramática agora, não se importem com nada. Eu quero que vocês escrevam, me mandem. Eu vou editar, eu vou produzir, eu vou arrumar, vocês me dão um ok de vocês, e a gente publica e vai ficar gratuito, porque eu quero levar a palavra, quero que as pessoas achem de forma fácil, quero que as pessoas leiam e que as pessoas se assustem também. Por isso que o nome da coletânea é Coisas que Não Dizemos no Natal. Que Porque lindo ali esse nome. Uhum. tem muita coisa que a gente não vai dizer no Natal. Tem Uhum. muita Uhum. história de mulher com deficiência que vai pro Tinder e, e escuta coisa do tipo, mas eu tenho curiosidade de conhecer uma Uhum. mulher com deficiência. E daí, Uhum. o que que acontece dessa história, sabe? A gente troca muito sobre isso. Eu falei, gente, a gente tem que escrever sobre isso, porque Total, é total. engraçado. É assim, é trágico, mas pode ser engraçado, porque pra gente é tão absurdo. Uhum. E eu acho que normalizar, é, levar esse assunto para talvez as pessoas pensarem, nossa, pessoas com deficiência não são de outro mundo, elas não deveriam Uhum. ser tratadas nem com pena, nem com, superação. Elas são só pessoas normais que têm Uhum. outros tipos de vivência, Uhum. sabe? Uhum. Então, esse é o intuito do livro. Que lindeza. E saiu a primeira edição
Eu estou organizando a segunda, já tem lá para mulher com deficiência estiver Que assistindo e legal. tiver interesse, lá no site dá para se inscrever. É isso. Beleza, o site vai estar depois na descrição da entrevista. Ficou lindíssimo o site, eu estava olhando aqui. Que bonito que ficou o site, Sara. Obrigada. Ficou muito lindo, muito, muito lindo mesmo. E a gente acabou não falando propriamente, porque dá para a gente, tem muita coisa que a gente poderia conversar, Sara, mas eu queria já encaminhar para o fechamento da entrevista e queria que tu contasse um pouco mais dessa relação da escrita com a terapia, da escrita terapêutica, né? E como é que tu vê, que papel que tu acha que ela desempenha? Tem muita gente pensando isso, sobretudo na língua inglesa, na língua portuguesa, como tu disse, não, é um pouco diferente. Eu tenho visto também algumas pessoas usando o termo escrita curativa, em vez de terapêutica ou Legal. terapia. Acho bem bonito, curativo. E, nossa, os meus gatos, tu viu? Não sei se tu ouviu, eles estão aqui Estão intensos. brigando. Mas ao mesmo tempo, Sara, para fechar, eu queria que tu lesse um dos teus poemas ou uma das tuas histórias, que seria uma alegria. E aí? Sim. Só um momento. Tá bom, não tem Vou problema. começar a falar. Vamos começar pela escrita terapêutica. Então, um resumo básico. A escritoterapia foi descoberta faz pouco tempo também. É um cientista que ele está vivo, inclusive, ele é um linguista, Uhum, que se chama James Pennebaker. uhum, E ele conduziu vários estudos com pessoas que tinham passado por luto ou por alguma situação assim traumática. E ele colocou várias pessoas numa salinha e pediu para elas escreverem por 20 minutos durante 5 dias consecutivos. Sobre 20 minutos, escrever durante esses 20 minutos sobre coisas que elas não contavam para ninguém, os maiores segredos delas, coisas que elas não se sentiam muito bem para falar, né, para outras pessoas. E ele descobriu que essas pessoas tiveram uma melhora no processo do luto, no processo do trauma, de lidar, né, que no inglês fala cope, que é lidar com isso. uhum, E quando eu percebi que o meu diário estava me ajudando, porque eu li o meu diário e eu entendi o que eu estava passando, e eu sentia compaixão por mim, e isso ajudou na minha autoestima, e eu comecei a me amar através da minha escrita, eu falei, uhum. meu Deus, É isso. acho que eu É isso. descobri, eu acho que eu sou Einstein, acho que eu descobri uma coisa nova. Botei no Google, não tinha descoberto nada, já tinham descoberto antes de mim, e foi o Uhum, James Pennebaker que descobriu. E foi ótimo porque eu já estava estudando psicologia, daí eu comecei a pesquisar mais, daí eu já estou escrevendo sobre isso no trabalho. No projeto com as mulheres com deficiência, eu percebi que nós, por termos deficiência, a gente tem ainda mais esse peso da autoestima, esse peso da visão como mulher, de se amar aos nossos corpos, que não são corpos padronizados, né? Então, com elas eu senti também esse poder da escrita, porque foi muito um processo terapêutico também. A gente conversava muito no grupo. E elas muitas vezes me relatavam, tipo, não estou conseguindo escrever, eu não sou escritora, não sou boa nisso, ninguém vai gostar, eu não quero que leiam o que eu estou escrevendo, eu quero trocar meu nome. E eu ficava, gente, mas vamos conversar. E muita coisa vinha do fato de ter uma deficiência mesmo. Então, no uhum, meu mestrado, eu vou escrever sobre isso, sobre o papel da escrita para mulheres com deficiência e na construção da autoestima. Mas acredito que não é bom só para pessoas com deficiência, é para qualquer pessoa. uhum. E, e daí foi assim o meu link com a escritoterapia. Que lindeza, Daí, porque, desculpa, Sara, fazer só um comentário, porque na real, assim, é muito curioso que isso tenha sido descoberto há pouco tempo, como tu disse, né? Porque inevitavelmente a escrita vai fazer parte da construção da subjetividade, né? Então, se ela está conectada com uma subjetividade, é inevitável que ela exerça um papel e uma função de reparo, de cuidado, de uhum, elaboração, de construção, no sentido assim de fechar alguns buracos, alguns vazios, né, que uhum, talvez sejam traumáticos, doloridos, né?
Sim. Enfim, é muito doido, né, que a gente tenha... eu consigo rastrear uma explicação para isso, assim, que me parece que tem uma diferença em se dizer escritor, escritora e ser uma pessoa que trabalha com a literatura. Eu acho que eu sou, e por isso que, aí voltando àquele comentário que eu fiz antes, eu acho que eu sou muito mais uma mulher que escreve, porque eu sou uma pessoa que trabalha com a literatura. Agora, as Uhum. pessoas que escrevem, as pessoas que querem escrever, aqueles e aquelas que se identificam como escritores, eles, eles e elas querem algo muito além de trabalhar com a literatura, né? Então, a literatura é uma parcela, assim, pequena disso tudo, assim, né? Então, tem a ver com publicar o seu livro, tem a ver com entender as suas narrativas, a sua história, tem a ver com encontrar os seus pares e tornar isso tudo potente. Então, é muito além da literatura, só que a literatura é muito territorialista, né? A literatura vem lá e coloca a sua bandeira, muito diferente da tua, como se tivesse ido para Marte, né? E é isso, né? Estou aqui, né? Sim. E a literatura tem pavor da escrita criativa, que com vias de superação, com vias de construção de uma outra subjetividade, com vias de cura. E essa literatura da qual eu falo é a literatura europeia, Uhum. eurocêntrica, francesa, sobretudo, né? Existem textos, assim, eu que estudei, enfim, teoria da literatura, eu consigo rastrear, assim, vários textos da teoria da literatura que colocam a literatura enquanto veneno, enquanto mal-estar, incômodo. Então, que Uhum. literatura é essa francesa, que é ainda que está em muitos cursos de letras no Brasil, que não tem nada a ver com isso que tu está propondo, assim. Então, eu consigo até me lembrar de um momento, assim, na minha pós-graduação, em que uma colega queria estudar livros de autoajuda e foi veementemente ironizada pelo professor. Uhum. Então, eu acho muito legal isso que está acontecendo também nos últimos anos, nesses movimentos que promovem outros lugares da escrita, porque também estão provocando essa instituição literatura. Uhum. Os cursos de letras e os cursos de escrita criativa, que agora estão cada vez mais presentes no Brasil também, eles estão se mexendo, porque as pessoas estão lendo outras coisas, estão querendo escrever outras coisas. Por quê? Porque são essas outras coisas também que o mercado editorial está vendo que as pessoas se interessam. Então, muito legal saber que tu está trabalhando com isso. Acho um campo muito, muito interessante. Mas você falou do incômodo, né? Do feio, da literatura francesa. Quando eu estava Uhum, fazendo esse projeto com as meninas, elas estavam com medo disso. Elas falaram: não, mas a escrita não é terapêutica, porque eu não uhum, estou escrevendo nada bonito. Eu falei: mas não é para ser bonito. Se você está com uhum, raiva, com ódio, deixa uhum, sair. Eu quero que saia o que você está sentindo. E se uhum, for incomodar quem está lendo, são coisas que a gente não fala no Natal. Tem que uhum, incomodar. uhum, A literatura é uma forma de incomodar. A sem escrita é uma forma dúvida. de incomodar também. O que me Uhum, incomoda mais na teoria da literatura é o elitismo mesmo, essa coisa da gramática e da métrica. E é isso uhum, que bloqueia a gente. Me uhum, bloqueava. E uhum. daí tem esse livro, que é O Caminho do Artista, Ah, sim, uhum, muito bom. da Julia Cameron, que Uhum, eu li e me libertou também. Então eu falei, gente, é isso aqui que eu penso, e essa mulher já tinha descoberto antes de mim, que maravilha. E que fala sobre isso, né? Que a gente é artista interior, assim, desde criança, e a gente vai se enchendo de regra e de carapuças e vai se botando lá dentro e não sai. E eu dei meu primeiro workshop aqui em Dublin esse ano, que levei legal. esse livro, falei para foram 4 meninas, 2 eram minhas amigas. E eu falei para elas, falei, gente, eu quero que vocês escrevam, sem se preocupar com gramática, sem se preocupar com nada. E é muito engraçado que as pessoas parece que elas olham para mim como se eu estivesse louca, né? Como assim? Eu vim aqui num workshop de escrita e não é para eu Uhum, seguir a gramática. uhum, E é o que eu quero. Eu falo, não, aqui a gente não vai falar, a gente vai falar de sentimento, a gente vai falar o que vocês estão sentindo, e o que vocês querem escrever. E se vocês precisam de uma gramática, vocês contratam um revisor. E uhum, daí uhum. as Tem pessoas olham pessoas para mim para como isso. se eu fosse doida, como se eu estivesse doida. E eu Como acho o teu livro. sensacional. Como o teu livro.
Como o teu livro. Você vai. Você vai ser chamada de louca. Exatamente, como o teu livro. Vamos ler um trecho para encerrar, Sara, querida? Sim. Vou ler o poema Saudade, que é o poema sobre a minha perna, que eu escrevi e que eu conheci a Ana do Vale através desse poema. Tá. Se sinto saudade dela, sinto sim. Sara, só para te avisar que quando tu lê o poema, tu vê se tu muda de tela do celular, tu fica só com a tua fotinho, tá? Ah, tá. Vou começar de novo. Se sinto Tá. saudade dela, sinto sim. Quando vejo sapatos de salto de Cinderela, quando me imagino de patins. No começo foi mais difícil. Eu me esquecia que ela não estava mais lá. Acordava assustada em noites frias, dava passos que não podia mais dar. Quando a perdi, não me avisaram nada. Nem as cartomantes, nem as ciganas que andavam pelas ruas a ler as mãos dos passantes naquela praça de Porto Alegre que não vejo há mais de mês. Estava dormindo por tanto tempo que quase não vi, quando aquele caminhão enorme vermelho, com 2 toneladas de areia e rodeio, vinha correndo para cima de mim. Se eu pudesse voltar no tempo, será que mudaria quem sou? Sinto falta dela como quem perde o braço direito. Desculpe o trocadilho, mas rimou. Se pudesse fazer diferente, será que deveria fazer? Tem coisa que mesmo ruim faz parte da gente. Tem coisa que não tem como reverter. Mas se ainda tivesse ela, eu mesma acho que não estaria aqui. Esse poema não existiria, você não estaria me lendo aí. Se sinto saudade dela, sinto menos do que já senti. Minha perna foi-se embora mundo afora, dar outros passos, sabe-se lá onde, nunca mais a vi. Mistérios do destino, contento-me com o que tenho aqui, ainda que incompleto, ainda que diferente de mim, ainda que não volte mais a ser como era. Se sou o que sou hoje, só aprendi a ser porque a perdi. Era isso. Que lindeza, sério, eu tô leve e fortemente emocionada. Que lindeza, muito Eu tô muito lindo. emocionada de saber que você vai pro Leopoldo agora. Não, assim, a gente vai encerrando a entrevista agora porque eu quero te fazer um convite, porque assim, não podemos deixar isso passarem assim, Não, não podemos. Então, vamos levar a escritora para o Leopoldo, sem dúvida nenhuma. Sara, sim, por querida, favor. muito obrigada, por ter disponibilizado o teu tempo. Eu e a Sara, a gente está tentando fazer essa entrevista há mais de um mês. Muito, muito lindo, muito uma alegria imensa em te ouvir. Obrigada, Camila, muito bom. Muito bom. Obrigada pelo convite. Um beijo. Ah. Então, aqui, aqui e aqui.